Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Com essas palavras do Evangelho de Lucas, do capítulo 24, versículo 32, que eu saúdo a cada um e a cada uma de vocês, que participa de mais uma das nossas celebrações. Sou a pastora Paula Negli, pastora aqui na comunidade Cristo Bom Pastor, e estou com vocês hoje celebrando e lembrando que o amor desse Deus vem ao nosso encontro, a sua palavra, o seu perdão, e por isso nós queremos nos encontrar. Eu aqui, você em sua casa, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos, oremos. Querido e amado Deus, agradecemos, pois podemos nos aproximar de Ti em oração, assim como somos, seres humanos com falhas, erros e tropeços. Em humildade reconhecemos que necessitamos do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça e perdão. Ajuda-nos a nos lembrarmos sempre do Teu amor e do Teu querer, da Tua misericórdia que se renovam a cada novo dia, e que assim possamos recomeçar de novo, com a força e fé que mantemos em Ti. Pedimos perdão pelas vezes em que falhamos, nos abstendo do nosso fazer cristão. Quando não ouvimos Tua voz em meio a tantas vozes que ecoam em nossa realidade. Perdoa-nos quando não nos sensibilizamos com a dor ou o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Fortalece-nos para que confiemos em Teu amor e graça e que assim possas nos transformar nossas vidas, ações e palavras. Em Teu nome, Senhor, é que nós oramos. Amém. Quando entendemos o amor e a graça que vem de Deus, entendemos que por amor esse Deus nos perdoa e nos reconcilia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Por amor é que Ele nos perdoa e nos auxilia para recomeçarmos a nossa caminhada novamente, aliviados e sem o peso da nossa culpa. É por isso, por amor, que esse Deus nos perdoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entender teu
Compartilho com vocês a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36 até o 48, que são previstas para este nosso final de semana. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles, e depois disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés e nos livros dos profetas e dos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: "O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas de todas essas coisas." Até aqui nos dizem as palavras do Senhor. Que a graça e o amor desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um e cada uma de nós nesse momento de partilha. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, o texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho de Lucas é um texto muito importante na nossa caminhada de vida de fé, caminhada de vida cristã. Um texto onde Jesus aparece bem no meio dos seus discípulos, na cidade de Jerusalém. O texto de Lucas não nos diz, mas é muito provável que, assim como contam os outros evangelhos, que os discípulos estavam reunidos com portas e janelas fechadas. Por que eles estavam assim, escondidos ou fechados em suas casas? Jesus havia sido levado, sofrido e morto na cruz. Os discípulos, por sua vez, tinham muito medo de que acontecesse algo parecido com eles, de que alguém os identificasse como os discípulos de Jesus, e assim algo muito horrível poderia passar. Ali, de portas fechadas, de janelas fechadas, eles dialogavam, decidindo o que poderiam fazer e qual poderia ser o melhor caminho a ser seguido. E antes mesmo que os homens que estiveram com Jesus no caminho de Emaús voltassem e falassem do que havia passado, Jesus aparece no meio deles, no meio dos seus discípulos, ressurreto. Imaginem vocês o espanto deles, assim como nos conta o Evangelho, que eles pensavam ter visto um espírito ou um fantasma. Mas Jesus mostrou-lhes suas mãos e seus pés, e eles acalmaram os seus corações. Acalmaram-se porque viram as marcas da morte na cruz e viram ali o seu mestre. E para aqueles que ainda não tinham acreditado, Jesus inclusive os deixa tocar as suas mãos e os seus pés, as suas feridas. Em seguida, pede se há algo para comer em meio deles. E ele recebe um pedaço de peixe e, assim como tinha feito na última ceia, compartilha com seus discípulos o alimento. Mas por qual motivo Jesus permite que tudo isso aconteça? Será mesmo que era necessário que tocassem em suas feridas para crer que ele era o Messias, o mestre que estava ali? Agostinho assim nos afirma:
Ele ressuscitou com suas feridas curadas e suas cicatrizes mantidas. Pois isso ele julgou útil para os seus discípulos, que suas cicatrizes fossem mantidas, para que por meio delas as feridas dos seus corações também fossem curadas. Jesus manteve as cicatrizes da morte na cruz, para que seus discípulos tivessem também a chance de ter o perdão por não terem acreditado em primeiro plano. Através das suas marcas, das feridas que foram curadas, ele também nos ensina que nossas feridas também podem ser curadas, que estas também deixam as suas marcas no nosso corpo, na nossa existência, na nossa história de vida e de fé. Ou seja, dores e sofrimentos não são apagados, mas fazem parte da nossa vida, da nossa história, da nossa esperança e confiança e da nossa busca incansável por cura das nossas angústias, dos nossos medos, enfermidades e talvez, muitas vezes, da nossa falta de humildade para aceitar que Cristo Jesus ressuscita com as suas chagas e com as suas marcas. Assim fez Jesus com os seus discípulos. Sabia que seus discípulos não tinham entendido verdadeiramente a sua missão. E ao mostrar as suas marcas de morte na cruz e vir ao encontro dos seus discípulos, ele faz com que seus olhos abram e eles tenham a percepção da sua real missão. Ele não poderia continuar a sua missão sem que eles tivessem entendido a realidade da ressurreição, do perdão e da misericórdia do seu amor. Depois de comer e dar um tempo aos seus discípulos para que entendessem tudo isso, Jesus passa a instruí-los. E ele assim o fez, lembrando as palavras contidas no Antigo Testamento em Moisés, nos profetas e também no livro dos Salmos. Palavras onde Cristo é o centro e que não podem ser interpretadas sem Ele. Aqui, Deus também abre os nossos corações e também os corações dos seus discípulos por meio da palavra e da fé. Assim como aqueles homens no caminho de Emaús, Jesus dá o entendimento dos textos bíblicos para os seus discípulos e faz conosco até os dias de hoje. Isso acontece para que eles não apenas entendam e guardem as suas palavras para si próprios, mas para que testemunhem do amor e da graça da ressurreição para todas as nações. E é por isso que Cristo permanece com eles por alguns dias, porque era necessário que esse trabalho acontecesse, que esse tempo fosse especial para os seus discípulos naquele momento. É por meio desses homens que nós hoje também entendemos que a palavra vem aos nossos corações. Através do testemunho e da palavra que foi levada adiante, nós temos a chance de ouvir e refletir também sobre esse Evangelho. A pergunta que nos cabe nesse final de semana e também no nosso dia a dia, na nossa vida de fé, será que nós já ouvimos e entendemos o real significado da ressurreição? O real significado da morte de Jesus Cristo na cruz por mim, por cada um e cada uma de nós? Será que essa palavra é mantida somente para a nossa vida, para o nosso convívio, ou nós temos ido adiante com testemunho em palavras, ações e gestos? Se for assim, iremos entender que nós não necessitamos somente estar reunidos em culto no final de semana. E fazemos isso não por uma mera tradição, mas porque entendemos que buscamos no amor e na graça de Deus o perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e buscamos nutrir a nossa fé e a nossa esperança. Em especial nesse tempo de pandemia, tempo de muito sofrimento, de dor, de luto, de falta de alimento em alguns lares. A palavra do Evangelho vem a nós e nos desperta para reanimarmos a nossa caminhada, reafirmarmos a nossa fé em Cristo Jesus
e levar a todos e todas a sua graça e o seu amor. Não devemos nós ficar fechados em nossos lares com portas e janelas trancadas. Precisamos abrir os nossos olhos e corações e perceber onde é que falta o amor, o cuidado, o perdão e a misericórdia. Façamos isso, embora estejamos em isolamento social, da maneira do possível, que possamos levar adiante as palavras de Jesus, o Evangelho e essa fé que nutre o nosso coração de esperança. Quem sabe possamos nós acariciar na dor ou no sofrimento feridas que estão abertas, mas que podem ser consoladas através do amor e da graça desse Deus que nos reúne e que também nos desafia a seguirmos em fé e confiança a nossa vida de fé, testemunhando do amor e da graça que esse Deus tem para mim, para ti, para todos e todas nós. Que Deus, em sua graça que transforma o mundo, possa transformar a nossa realidade e também o nosso testemunho, hoje, amanhã e sempre. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos e refletimos, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Assim como nós estamos, oremos.
Querido e amado Deus, te damos graças por termos esse tempo de celebração em nossas casas e mesmo distanciadas fisicamente. Nos unimos em oração e partilhamos da Tua palavra que nos orienta e fortalece. Pedimos por todas as pessoas que estão em situação delicada em sua saúde, aqueles e aquelas que sofrem pela dor da perda, da saudade e do luto. Intercedemos pelas lideranças das nossas comunidades e paróquias da ISLB, para que sintam-se cuidadas e amparadas por Ti. Fortalece em nossa vida as marcas do amor, da Tua graça e misericórdia, para que o nosso testemunho seja fiel e justo em meio às dificuldades e desafios que encontramos em meio a esse tempo diferente de pandemia. Que possamos caminhar confiantes em Ti, diante de qualquer circunstância. Assim oramos em Teu nome e juntamos as nossas vozes na oração que Tu mesmo nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Compartilho com vocês os avisos desse final de semana. Peço que acompanhem as atividades da vossa comunidade com os seus calendários. E a oferta desse final de semana é nacional, destinada ao Fundo de Trabalho Diaconal na nossa ISLB. Que Deus abençoe todas as dádivas e também os doadores. Para tanto, queremos partilhar com vocês o vídeo que mostra também a motivação para essa oferta nacional. Estamos em tempos de cuidado. A pandemia agravou problemas sociais já existentes. A diaconia é a ação do cuidado, pois nos permite exercer a fé com ações de amor e solidariedade. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo de Diaconia da ISLB. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 45. Neste momento em que vivemos uma realidade devastadora, a Igreja mostra a sua relevância no mundo através das muitas ações de amor. Sejam elas nas doações, na oração, no cuidado próprio ou aos outros, ou até mesmo no isolamento. A diaconia, ela transforma vidas e também transforma comunidades. Neste momento de pandemia, neste momento que tem muita gente passando fome, eu quero alertar vocês e pedir com muito carinho, por favor, doem, é urgente. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta, preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Diaconia da ISLB. Receba, pois, a bênção de Deus para o seu dia e para a semana que iniciamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo culto.